época, parece que esse país não é nada, é um país sem cara, né? Nas artes plásticas a mesma coisa, ou seja, se você faz uma viagem no tempo, através de várias expressões, né? Tanto no livro, na fotografia, na música, né? E você tem um retrato de que sociedade era aquela naquela época. E o cinema hoje, ele faz parte da nossa memória com a mesma força, o mesmo peso. É que até fazendo um depoimento público aqui, que eu ainda não falei para o Ricardo Calil, que eu assisti o seu filme Uma Noite em 67, eu chorei 3 vezes no filme. E eu recomendo, que é um cinema que, além de ser muito bem feito, é justamente um momento para a gente entender quem a gente é. Eu entendi mais quem eu sou assistindo o seu filme, sabe? É que conta a história, né, do Festival da Record, né, da TV Record, do Festival de Música da Record. Então, que a gente vê Caetano Veloso, menininho, falando como se fosse um adolescente hoje, né? Que interessante, um dia o Caetano já falou desse jeito, um dia o Gil já tomou um porre de medo de subir no palco, né? E a televisão já teve aquele formato. A gente entende mais como a gente era, e a gente entende quem a gente é hoje, porque a gente já foi assim um dia. Então, a memória é muito importante. E o cinema, o registro, né, e de preferência, claro, que é artístico, porque daí você está cheio de subtextos, ele é muito importante para o nosso futuro. Então, é quase que como colocar né, a gente tem esse imaginário de que existem outros seres vivos aí pelo universo e que a gente manda um CD com todas as nossas informações e um dia, sei lá quantos mil anos-luz, alguém vai receber isso, vai saber quem somos nós. Na verdade, é isso que a gente faz o tempo inteiro com a gente mesmo aqui na Terra mesmo, né? A gente está se comunicando com um futuro muito longínquo, mas esse registro, com esse olhar artístico, isso que eu acho que é importante sempre dizer, ele é muito importante, porque para esse nosso futuro, mas para o nosso presente também, né? Assim, então eu tenho orgulho de ser cineasta, de fazer cinema brasileiro, de fazer uma reflexão de quem somos nós. Então, recentemente eu fiz As Melhores Coisas do Mundo, que ele é um filme que ele é inspirado em um livro chamado ele é a partir de uma série de livros que se chama Mano, e a partir do universo desse adolescente a gente fez uma pesquisa enorme sobre os adolescentes hoje. E é um filme que quando adolescentes assistem e falam, puxa vida, eu me reconheci na tela, ou um depoimento de uma menina que falou, nossa, ninguém nunca me entendeu tanto como este filme, já justifica todo o meu trabalho de 4 anos para fazer um filme. E eu falei, puxa, que bom, faz sentido. Assim como também, a semana passada, uma pessoa assistiu O Bicho de 7 Cabeças, que eu filmei há 10 anos atrás, e uma pessoa falou, pô, assisti ontem o seu filme, e eu fiquei muito tocado, muito emocionado. E então, acho que o cinema, ele tem essa neura da indústria, de que ninguém viu, ninguém sabe que existe. Não, é indústria, né, Laís? Mas ele tem uma função maior, né? Ele tem uma função que a gente tem que entender o porquê isso é importante e necessário. Nesse sentido, eu acho que o Ministério da Cultura não está tão alienado assim. Né? Assim, claro que é difícil, claro que é complicado, claro que sempre parece que tem muito dinheiro, mas nunca é muito dinheiro, sempre é pouco dinheiro, mas eu acho que tem o próprio trabalho da Secretaria do Audiovisual com os concursos de baixo orçamento para que novos cineastas apareçam, façam filmes baratos, ou seja, uma cabeça nova, diferente pensando, ou a possibilidade dos pontos de cultura espalhados pelo país, para dar ferramentas para pessoas que não têm acesso, né, ao equipamento, para que também possa produzir. Né? Então, eu acredito que isso é muito importante. Eu acho que a gente está vivendo também um movimento hoje importante no audiovisual, que é muitas pessoas fora do eixo Rio-São Paulo, ou mesmo fora das universidades, né? Fora desse poder econômico e intelectual, muitas pessoas estão tendo condições de realizar seus pequenos curtas, às vezes em celular. Né? Então, se tem um lado, por exemplo, que assusta a gente da internet, né? Que até um dos temas, por exemplo, que a gente trata nas Melhores Coisas do Mundo, que é o bullying, né? Assim, as informações vão embora, você não tem controle, porém, a internet ela é um espaço muito democrático, porque está tudo lá, quem quiser acha, o que eu tenho para dizer eu falo, né? Então é uma ferramenta que está aí que a gente tem que saber usar, e o audiovisual é perfeito para isso. Estou falando muito? Não. Uma outra visão que eu tenho, assim, que eu acho que esse olhar crítico é muito importante ter, sim,
da gente não cair numa mesmice, porque o cinema ele é o espaço da renovação, ele é o espaço da linguagem. Então, isso é uma contradição com o mercado, porque na hora que você tem o espaço da experimentação, o espaço da novidade, ele deixa de ser atraente mercadologicamente. Porém, ele tem que ter o final de semana lotado para justificar ficar no outro final de semana em cartaz. Isso é uma contradição. Mas por que o cinema é importante que ele seja usado? Porque ele é capaz de influenciar, por exemplo, a televisão. E isso para mim ficou muito claro quando um dia eu liguei a TV na Globo e estava passando um seriado que depois teve mais 4 temporadas, que é o Cidade dos Homens. Que naquela época, acho que todo mundo conhece, né? Os 2 meninos na favela, vivendo suas histórias, 2 atores desconhecidos, que nunca tinham feito televisão, filmado na favela mesmo, não é a favela cenográfica, né? Igual na novela, né? Vive num mundo cor-de-rosa, porque a TV Rio Globo é a única que o terrir, é o único gênero que a TV Rio Globo tenta roubar. Vídeo de Antônio Calmon. Seu discurso oficial, desculpa lhe falar. Não, deixa eu seguir meu raciocínio. De onde... Está desculpado, tudo bem. O Cidade dos Homens, ele existiu na TV ele colocou o negro como protagonista, o negro da favela mesmo, sem uma roupagem, sem uma maquiagem, contando as suas dores, os seus amores, de uma forma diferente, com uma outra linguagem, e que teve toda a sua audiência significativa, e tanto foram, se eu não me engano, 3 anos que voltava a temporada. Isso só foi possível, na verdade, porque antes, no cinema, teve Cidade de Deus, né? Que foi um grande sucesso no cinema, também sem nenhum ator global. E que o público foi, e no cinema você não obriga ninguém a entrar e comprar ingresso, né? Se lotou é porque alguma coisa tem aí, a gente tem que tentar entender. E só que na hora que a Globo observou, por que esse filme, sem nenhum ator global, com uma linguagem diferente, fez tanto sucesso no cinema, o que tem aí que é interessante, que a TV não tem coragem de experimentar e ousar? E aí eles fizeram a minissérie do Cidade dos Homens, e que foi muito bem. Mas por que a TV conseguiu ter uma outra cara num certo momento? Porque teve alguém que ousou, e quem ousou foi o cinema. E o cinema precisa ousar para ele poder também influenciar o grande público através da televisão. E eu acho que, na verdade, o mundo das artes um influencia o outro o tempo inteiro, né? Assim como a música influencia o cinema influencia a música, né? O Luiz Bolognese, que recentemente falou com Lenine, falou: puxa, Lenine, quando eu escrevo os meus roteiros, eu escuto muita música para escrever os meus roteiros. E o Lenine falou: que engraçado, eu, para fazer as minhas músicas, eu vejo muita imagem. Obrigado, Laís. Obrigado. Obrigado, em particular, pelas palavras carinhosas com o filme. Eu queria dizer também o seguinte, sim, eu acho que a Laís e o Luiz, eles têm um trabalho muito importante, assim, que não é só discurso, de tentar levar cinema para as pessoas que não têm acesso a cinema. Um trabalho começou, acho que há mais de 15 anos, talvez, com o Cine Mambembe. Eles pegavam um projetor, botavam isso no carro deles, iam para cidades pequenas do interior do Brasil que não tinham cinema para exibir esses filmes. Esse projeto cresceu muito, ainda bem. Então, quer dizer, não é só um discurso, não. Eles têm uma prática de democratização do cinema no Brasil. Então, CPC já fazia isso. Né? Oi? CPC já fazia isso. Sim, não foram os primeiros, mas estão aí tocando essa história aí de tentar levar cinema a quem não tem. Então, se o Luiz quiser entrar na conversa aí, seguir aí, continuar o raciocínio da turma e também falar um pouco dessa experiência, tá bom? É isso. Boa tarde, gente. Eu sou roteirista, né? Dirigi algumas coisas, mas basicamente trabalho como roteirista. Eu não sei se todo mundo sabe o que o roteirista faz no cinema, mas o roteirista, de uma certa forma, ele escreve a história que vai guiar, tanto que em espanhol chama guion, o trabalho de toda a equipe que vai fazer o filme, os atores, diretores, fotógrafo, montador, escreve a peça original no papel, como se fosse um livro, que depois vai ser utilizada pelo diretor e pela sua equipe. Tem filmes que não usam roteiro.
Muitos documentários não têm roteiro, só faz um pré-roteiro. Tem filmes que o diretor dispensa o roteiro, porque o método de trabalho dele, por N motivos, segue por outros caminhos. Mas a grande maioria dos filmes que vão para a sala do cinema, eles têm nessa peça do roteiro, uma peça que para o espectador não aparece, não tem muita relação com ele direta, porque, como diz o Marçal Aquino, é como um bolo, todo mundo come o bolo, ninguém lê a receita do bolo, né? Mas os bolos têm uma receita específica para aquele bolo. Cada um dessas receitas é única, não dá para fazer um segundo bolo com aquela mesma ideia, com aquela mesma história. E eu trabalho com isso, eu trabalho escrevendo roteiros e eu adoro esse trabalho. É um prazer enorme em todos os sentidos. O trabalho de trabalhar com cinema, eu acho que é um privilégio enorme, porque você tem o poder, na verdade, se você está como autor de cinema, seja de um curta-metragem, seja de um filme que está passando no Cinemark, ou seja de um vídeo que você postou no YouTube e que pode ter, por que não, rapidamente 40 mil pessoas assistindo, dependendo do que você postou. Mas o fato de essa sensação de você ter o poder de se comunicar, de uma ideia que você teve, ou um pensamento que você teve, ou uma angústia que você teve, vai ser dividida com milhares de pessoas, isso é uma sensação muito boa. E te dá, para mim, pelo menos, dá um prazer muito grande, né, no meu ofício, você imaginar isso. E eu tenho, em relação a todas essas mídias, que são super interessantes, e hoje o cinema está explodindo para todos os lados, nego querendo botar tampa e querendo segurar aquilo ali está estourando, assim, porque com a revolução tecnológica que chegou, com os computadores, com os móveis, com a telefonia, com as câmeras baratas, com o software de edição no computador, hoje qualquer um pode representar o seu mundo através do audiovisual. Isso é muito legal. Então, com isso, por exemplo, eu sinto que está acontecendo uma revolução silenciosa no Brasil, que isso que a Laís comentou do Cidade de Deus já foi uma transformação, quer queira, quer não, é uma transformação. Você ter negros de favela protagonistas num programa da Globo é uma mudança de paradigmas do que eles faziam. E o mundo caminha assim, tem limites, e a gente rompe limites, surgem novos limites, e a gente rompe novos limites. Eu acho que esse é o papel do artista. Mas eu sinto que a gente está vivendo num momento, uma realidade para o cinema extremamente fértil e saudável, que tem a ver com essa possibilidade que a tecnologia nos deu, que é fazer um filminho com o teu celular e pôr na internet. E isso está bombando. A gente percebe, eu e a Laís, a gente trabalha num portal de educação audiovisual e que tem 5 mil jovens cadastrados em vários lugares do Brasil, 500 visitas por dia, e os meninos postam os vídeos que eles fazem, e são histórias extremamente interessantes. A gente, por exemplo, com oficinas de cinema na periferia, que a gente faz através de um projeto chamado Oficinas Tela Brasil, a gente produziu, mas foram meninos da periferia que dirigiram, já são quase 190 curtas-metragens. Estão todos na internet, alguns premiados em festivais. Os filmes são super interessantes. A gente faz as oficinas muito mais preocupado com o processo de fazer o filme do que com o resultado que aquilo vai ter, porque é a primeira vez que aquele grupo de 20 meninos está tendo a possibilidade de contar uma história, de fazer um filme. Só que a gente constantemente é surpreendido pelo resultado, pela qualidade. Eu me lembro uma vez de ir numa dessas oficinas, tinha um grupo de 20 moleques, aí tinha um menininho, e aí a gente ia ver os filmes, eles se apresentaram, e aí tinham vários altos, aí tinha um menininho que parecia que tinha 12 anos, eu sou o diretor. Falei, como que ele é o diretor? Parece que é o mais novinho, né? E aí, frágil e tal. Aí quando passou o curta dele, tinha uma levada de câmera, um movimento, um enquadramento extremamente surpreendente. Era extremamente inovador na linguagem o que ele estava fazendo. Então ali tem um diretor em potencial ali, porque da onde ele buscou aquilo ali? Aquela linguagem que ele estava utilizando não é a linguagem que está disponível na telenovela. Então